more. Then I think you are ready to answer some questions. Depois da mensagem de hoje à noite, vocês terão condições de responder mais perguntas. Now tonight we want to go on to share the story of the great mystic in the church history. E hoje à noite gostaríamos de prosseguir abordando as histórias de grandes místicos na história da igreja. Or we would say we like to share on the spiritual history of the church. Gostaríamos de compartilhar a respeito da história espiritual da igreja. Now we talk about Paul and John. Falamos de Paulo e falamos de João. And we also talk about New Testament way to approach our Heavenly Father. Também mencionamos o meio, o caminho neotestamentário de nos aproximarmos do nosso Pai Celestial. According to Paul's understanding, De acordo com o entendimento de Paulo, after we are saved, depois de sermos salvos, we are in Christ. nós nos encontramos em Cristo. And Christ also in us. E Cristo também se encontra em nós. So then today no longer I, but Christ who lives in me. Por isso que hoje dizemos não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. So this is a Christian way. Esse é o caminho cristão. Now same thing with John. O mesmo acontece com João. Actually, what Paul understood about the union with Christ De fato, o entendimento de Paulo a respeito da união com Cristo was derived from the word of Christ himself. foi derivado, foi extraído da própria palavra de Cristo. And according to our Lord, abide in me, then I abide in you. Porque de acordo com o nosso Senhor, foi Ele quem disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. So from the phrase, abide in me, Dessa frase, permanecei em mim, so then you have Paul's word in Christ. dali é que Paulo extraiu essa palavra, essa expressão em Cristo. From the phrase, we abide in Christ. Da frase, nós, Christ abide in us. Cristo habita em nós. So that's another phrase given by Paul. No longer I, but Christ who lives in me. Essa é outra frase que Paulo nos dá. Ele disse, não é mais eu, mas Cristo que habita em mim. So now we want to share something in the church history. E hoje queremos prosseguir e compartilhar algo sobre a história da igreja. You know, first 300 years of churches was most glorious one. Vocês sabem que os primeiros 300 anos da história da igreja foram muito gloriosos. And you really see in the first 3 centuries, Esses primeiros 3 séculos, many born again Christians, muitos nascidos de novo, they really live according to the teaching of New Testament. eles realmente viveram de acordo com os ensinamentos do Novo Testamento. They had a wonderful union and fellowship with Christ. Eles tinham uma comunhão e uma união muito maravilhosa com Cristo. So for that reason, we had a wonderful testimony in the first 300 years. Por causa disso, tivemos um testemunho muito maravilhoso nos primeiros 300 anos. Now, in those 300 years, Nesses primeiros 300 anos, you know that church has gone through 10 persecutions from Roman Empire. a igreja sofreu 10 perseguições por parte do Império Romano. Now, persecution actually is the way that God will keep His children always before the throne of grace. Agora, a perseguição é um mecanismo usado por Deus para manter os seus filhos sempre, permanentemente, diante do trono da graça. When the church was in great suffering, Quando a igreja estava em grande sofrimento, you cannot afford to live all by yourself. você não podia se dar ao luxo de viver sozinho. In those periods of affliction, Naqueles momentos de aflição, now we ought to derive many comfort from the Word of nós God. precisamos extrair conforto da palavra de Deus. So during those periods, Durante aquele período, not only church has been kept in a very pure way, não apenas a igreja foi preservada de forma muito pura, also every individual has been kept by the Lord Himself. mas também cada indivíduo foi guardado pelo próprio Senhor. Now, have you noticed that when we come in 4 Gospels or in Book of Acts, Você já observou que nos 4 evangelhos e no livro de Atos, the word disciples appear many times. a palavra discípulos é utilizada muitas vezes.
Now, when you come to the epistles, Agora, ao chegar às epístolas, to our surprise, para nossa surpresa, that word disciple no longer, they're no longer there. essa palavra quase que não aparece. Of course, the disciples, the disciple is called Christian, is from it's from Antioch. Nós sabemos que os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia. Now, Bible still talk about Christians, A Bíblia ainda fala de cristãos, still talk about Christian life, fala de vida cristã, still talking about following Christ. ainda fala de seguir a Cristo. For example, Paul used the word learn Christ. Paulo utilizou essa palavra aprender a Cristo. That means the readers of Ephesians, they were in the school of Christ. Em outras palavras, aqueles leitores da Epístola aos Efésios, eles estavam na escola de Cristo. Of course they were disciples. E claro, eles eram discípulos. But have you noticed that how come this word disciple did not appear there? Mas como é que a gente explica que essa palavra quase que desapareceu? In book of, for example, in Revelation, Por exemplo, no livro de Apocalipse, you do have the follower of the Lamb. nós lemos ali os seguidores do Cordeiro. Wherever the Lamb goes, they follow. Onde quer que o Cordeiro vá, eles o seguem. Who are these people? Quem são esses? Of course they are the disciples. Claro, são os discípulos. Who are the E disciples? quem são os discípulos? They are the companions of the Lamb. São os companheiros do Cordeiro. So you see, John or Apostle, they use various ways to describe the disciple. Então João e os apóstolos utilizam diversas maneiras de descrever os discípulos. However, that term was not there. Mas essa palavra, esse vocábulo não aparece. So there must be some reason for that. Deve haver alguma razão para isso. So when people study the church history, Quando as pessoas estudaram a história da igreja, they awaken to the fact. eles foram despertados para esse fato. Because from some letters written by those martyrs, Porque encontraram em algumas as cartas escritas pelos mártires. then our eyes were open. E seus olhos foram abertos. Somehow they think, Eles pensaram, if one day you really become martyrs, se algum dia realmente nos tornarmos mártires, then you are worthy to be called the disciple. só então você é digno de ser chamado um discípulo. Now disciple become a very noble term. Então esse termo discípulo se tornou um termo muito nobre. There is a way, Há um caminho, the way of ascent, é um caminho de subida, de ascensão, the way of growth. é um caminho de crescimento. Now when you reach the goal, Ao atingir o alvo, now how do you describe yourself? como é que você se descreve? So somehow they consider now they are disciples. De alguma forma eles disseram, não, só então é que somos considerados discípulos. Actually, in our Lord's saying, De fato, nas palavras do nosso Senhor, you know, our Lord said, if you bear the fruit, Ele disse que se você produzir os frutos, and if your fruit remain, e se o seu fruto permanecer, then you will be my disciple. então sereis meus discípulos. Of course, our Lord spoke to the disciples. Claro, Ele já falava com seus discípulos. They began with disciples, Ele começou com os discípulos, but the Lord showed them the goal. mas Ele também lhes mostrou um alvo. As disciples, you bear the fruit. Como discípulos, você produz o fruto. But now, when you have more fruit, and when the fruit remain, Agora, depois de você produzir o fruto, e se esse fruto permanecer, you will be my disciple. então vocês serão meus discípulos. So here you find a way from the disciple to the disciple. Bom, aqui encontramos um caminho entre o discípulo e o discípulo. From the disciple to the disciple indeed. Do discípulo ao discípulo de fato. Now you not only have name of a disciple, Ou seja, agora você não tem apenas o rótulo de discípulo, you have the reality of the mas disciple. você tem a realidade do discípulo. So probably, you know, the Christian in the early church, Então, provavelmente,
aqueles cristãos na igreja primitiva. And, after they know the Word of God, Depois deles conhecerem a palavra de Deus, so their understanding is this. eles tiveram a seguinte compreensão. Yeah, they start as a Christians, Sim. as disciples. Nós começamos como discípulos. They want to follow the Lord. Eles desejavam seguir ao Senhor. They would deny themselves and follow the Lord. Negavam a si mesmos e seguiam o Senhor. So they become the crucified men. Eles se tornaram aqueles crucificados, homens Even crucificados. anyone who take up the cross is the condemned man, the man who is condemned. Aquele que toma sua cruz é um homem condenado. Now, for the sake of Christ, Mas por causa de Cristo, they want to bear the reproach of Christ. eles queriam carregar sobre si a vergonha, o vitupério de Cristo. They say no to the world. Eles diziam não para o mundo They say yes to the e Father. diziam sim para o And Pai. they say yes to their master. Eles diziam sim para o seu mestre. They are in the school of Christ, Eles estavam na escola de Cristo, according to our Lord. de acordo com o nosso Senhor. When we are perfected, Quando nós somos we will aperfeiçoados, be like our nós master. seremos como o nosso mestre. So impostor, Então, depois, after we are being in the apostle posture, nos termos do apóstolo Paulo, so after we are being perfected, depois de sermos aperfeiçoados, we will be transformed into His image. seremos transformados à sua imagem. So if you study New Testament, Christian way is a way of growth. Se você estudar o Novo Testamento, descobrirá que o caminho do cristão When you é de crescimento. reach the end of that way, E ao chegar ao final desse caminho, you reach your destiny. você chegará ao seu destino. So there must be some goal or some mark before us. Então deve haver algum tipo de marca, algum tipo de alvo diante de nós. So what is that goal? Que alvo é esse? The disciple indeed. É o discípulo de fato. So that's why in the epistles, Bible still talk about the reality of disciples. Então nas epístolas, a Bíblia ainda fala da realidade dos discípulos. But now don't use that name. Mas não usa mais o termo. Why? Por quê? If we use the name too often, Porque se nós utilizarmos esse termo com muita frequência, now nominally speaking, we are disciples. nós sim, do ponto de vista de nome, de rótulo, somos By discípulos. name, we are disciples. Nós temos o nome de discípulos. But by reality, are we disciples? Mas será que nós temos a realidade do discípulo? So when the church went through a suffering, Quando a igreja passou por sofrimento, they have heard the word of our Lord. eles haviam ouvido a palavra do Senhor. Especially chapter 10 of Matthew. Especialmente o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Talk about discipleship. Ali fala do discipulado. And then we are reminded when we under persecution, we had to flee from one city to another city. Somos lembrados que debaixo de perseguição nós precisamos fugir de uma cidade para outra cidade. And then our Lord predict that the disciple will go through suffering. E o Senhor predisse de que os discípulos passariam por sofrimento. The disciple will be misunderstood and rejected by the world. Ou seja, o discípulo seria mal compreendido e rejeitado pelo mundo. So from the very beginning, our Lord already tell us everything. Ou seja, desde o princípio, nosso Senhor já nos advertiu de todas as coisas. But now in the first 300 years, Nos primeiros 300 anos da when igreja, church really going through fire, quando a igreja passou como pelo fogo, the trial of fire, aquela provação do fogo, for one purpose, por causa de um propósito, the gold, the true gold will appear. para que o verdadeiro ouro se manifeste, The gold will be refined. para que aquele ouro seja refinado. Then the Lord will show to the world. Então sim, esse ouro seria manifesto ao mundo. These are not the disciples by name, they are disciples by E reality. eles não seriam manifestos como discípulos apenas de nome, mas discípulos em realidade. Now here is a test. Aqui há um teste. Now, when church went through persecution 10 times by Roman Empire, Quando a igreja sofreu a perseguição por 10 vezes pelo Império Romano, now you can imagine thousands upon thousands Christians. você pode imaginar que milhares de cristãos, They live spiritual life. eles viveram vidas They espirituais. are all mystics. Eram todos místicos. Do you see that? Você How percebe? many people have been bought by the blood, precious blood of our Lord Jesus? Tantos homens e mulheres foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Then you will know how many mystics there.
tantos quanto haviam sido comprados eram místicos. Can you believe that? Can you imagine? Você consegue imaginar? When they're about to be martyred, to be martyred for the Lord, E quando estavam prestes a serem martirizados pelo Senhor, how much they need the grace of the Lord. quanto eles precisavam da graça de Deus, How much they need the smiling face of the Lord. quanto eles precisavam contemplar aquele rosto sorridente do Senhor. Think about Stephen. Pense a respeito de Estevão. You remember before he was martyred, before he martyred, Se lembra que antes do seu martírio, he saw heaven open. ele viu o céu aberto. Brothers, sisters. Now, when we grow in the spiritual path, Quando crescemos nesse caminho espiritual, the highest attainment is that heaven is open. aquela conquista mais alta, mais elevada é vermos o céu aberto. We ought to live constantly under an open heaven. Precisamos viver constantemente debaixo de um céu aberto. And when the heaven opened, Quando esse céu se and abre, Stephen saw the Son of Man Estevão pôde ver o Filho do Homem standing on the right hand of God, standing in the presence of God. de pé na presença de Deus. Now, according to the Bible, he always sat beside the Father. De acordo com a Bíblia, o Senhor sempre se senta do lado do Now, seu Pai. when Stephen when he was about to die, Mas quando Estevão estava prestes a morrer, he not only see the smiling face of heaven, ele não apenas contemplou aquela face sorridente do céu, as if our Lord stood up and welcomed the martyrs. mas é como se o Senhor tivesse se posto de pé para dar as boas-vindas a esse mártir, Estevão. So for every martyr, the heaven always open. Para cada mártir, o céu se abriu. When they saw the Son of Man is on the right hand of God, E quando eles viram standing, que o Filho de Deus estava em pé à direita do Pai, that will give them the strength. isso lhes daria a força Go through the most difficult time in their whole life. para passar pelo momento mais difícil de toda a sua vida. After they finish their course, Depois de terem terminado a sua carreira, then they comfort themselves. então eles poderiam se confortar. Now we are true disciples of Christ. Agora sim somos os verdadeiros discípulos de Cristo. So in that period, Naquele período, they all long to grow in Christ. todos eles desejavam ardentemente crescer em Cristo. Then we are worthy to be his martyr. Aí seremos dignos de sermos mártires. And someone, they never reach there. Alguns nunca chegaram a esse ponto. They will ask one question. E eles perguntavam, Why the Lord has not chosen me? por que o Senhor não me escolheu? Or because I'm slow in my Christian growth. Será que é porque estou lento no meu crescimento cristão? So brothers and sisters, in that 300 years, Ao longo daqueles 300 anos, then you will find many martyrs você encontrará muitos mártires, for Christ. aqueles que morreram por Cristo. And martyrs actually is the same word as a witness. A palavra para mártir é a mesma palavra para testemunho. Now, we are the living witness for Christ. Somos testemunhas vivas de Cristo. So that word means that we are living martyr for Christ. Ou seja, quer dizer que nós somos mártires vivos de Cristo. So, brothers and sisters, now you can understand. Irmãos, agora vocês podem entender If from the letters of the martyr to the church, que a partir dos escritos, das cartas dos mártires para a igreja, then you will understand that actually in their mind they always consider the martyrdom as the goal of their life. percebemos que eles consideravam o martírio como o alvo da sua vida. That's a sign of maturity. Isso era um sinal de maturidade. For example, let me take one example. A person called Ignatius is called Ignatius of Antioch. Deixa eu escolher um exemplo. Inácio de Antioquia. Now, Ignatius was a bishop in Antioch. Inácio era um bispo em Antioquia. Then he was taken to Rome in about 110 AD. Ele foi levado a Roma no ano 110 desta era. And then under the emperor Trajan.
Isso debaixo do imperador Trajano. And he was taken all the way from Antioch to Rome. Ele foi levado de Antioquia até Roma. And you know there was a Colosseum in Rome. E havia um Colosseu em Roma. Amphitheater. Era um anfiteatro. And you know there are many beasts underground. E ali havia muitas bestas por debaixo. So many Christians, they were killed, they were murdered, they became martyrs, you know, were tear into pieces by the beasts. E muitos daqueles cristãos foram rasgados como mártires por aquelas bestas. So he was informed that he is going to Rome. Então essa pessoa foi informado que iria até Roma. But then if you read his letters, se você lê suas cartas, of course these letters are not part of the Bible. Claro, essas cartas não fazem parte da Bíblia. Think about it. Mas pense. That's only 110 AD. Estamos falando apenas de 110 anos depois de Cristo. Not far from the time of John. Ou seja, não é muito depois dos dias de João. You see, so now this brother, this bishop, now he went to Rome. He wanted to become a martyr for Christ. Esse bispo foi levado a Roma e ele estava desejoso de se tornar um mártir por Cristo. So now on his way to his martyrdom, e no seu caminho até o martírio, he wrote many letters. Ele escreveu diversas cartas. And in those letters, he used the word disciple. Ele usava a palavra discípulo. So many Bible scholars believe that. Então muitos eruditos da Bíblia probably that's explain why in epistle you don't find the name, you don't find that word disciple. Que possivelmente seja a razão pela qual nas epístolas não encontramos o vocábulo discípulo. Because somehow among Christians, de alguma forma entre os cristãos, they use that as their goal. Eles utilizavam isso como seu alvo. You know, in disciple indeed. Ou seja, um discípulo de fato. That ought to be the perfection of spiritual life. Essa deve ser a perfeição, o ápice da vida But espiritual. now, when the church was under persecution, quando a igreja se encontrava debaixo de perseguição, probably it is the will of God. Possivelmente fosse a vontade de Deus. To show the sign of maturity through martyrdom. Mostrar o sinal de maturidade por meio do martírio. So he wrote a letter to Romans. Então, esse irmão escreveu uma carta para os romanos. To Roman Christians. Para os cristãos romanos. Now he says, "Suffer me to belong to the beast." Então ele disse, olha, tenham paciência e eu chegarei até as bestas. Through which I attain to God. Por meio das quais nós chegaremos ou chegarei a Deus. I am God's wheat. Eu sou o trigo de Deus. And through the teeth of the wild beast. E por meio dos dentes desses animais. I am ground. Eu serei moído. That I may be found Christ's pure bread. Para que eu possa ser encontrado, achado como o pão puro de Cristo. He said, I'm God's wheat. Eu sou o trigo de Deus. Need to be grounded into powder. Agora esse trigo precisa ser moído em pó. Then it will become the bread for Christ. Então se tornará o pão para Cristo. It is pure bread for Christ. Aquele pão puro para Cristo. So listen to him. He said, ouça. Now, and through the teeth of the wild beast I'm ground. E por meio dos dentes dessas feras eu serei moído. That's martyrdom. E isso é martírio. So, brothers and sisters, behind that life, por detrás daquela vida, it actually is a very typical life in the first 300 years. É uma vida muito típica nos primeiros 300 anos. They really lived according to the New Testament way. Eles realmente viveram de acordo com o Novo Testamento. So, brothers, we say they are spiritual. Dizemos então que eles são espirituais. Of course, you can call them mystics. Claro que podemos chamá-los místicos. But in the first 300 years, nos primeiros 300 anos, you find that these people they really live the spiritual life. Nós vemos que essas pessoas realmente viveram a vida espiritual. Now, in that period, naquele período, many Christians. Houve muitos crentes. But I only mention one of them. Eu gostaria de mencionar um. Because he is very, very famous in the church history. Ele é muito famoso na história da igreja. His name is Origen. E o nome dele é Orígenes. He was one of the most original thinkers
the church has ever had. E ele era muito original, um pensador muito original, dos mais originais na história da igreja. And also one of its greatest mystical teachers. E também um dos seus maiores mestres místicos. He loved the Lord so much. Ele amava o Senhor tanto. He obeyed the word of God. Ele obedecia a palavra de Deus. So he take the word literally. Ele interpretava a Bíblia literalmente. And for that reason, he really take up his cross. Por essa razão ele tomou sua cruz. And because he followed the word so literally. E pelo fato dele seguir a palavra tão literalmente. So he was not able to get married. Ele literalmente não foi capaz de se casar. But that's by his choice. Isso foi uma escolha dele. Some people said Origen was the one. Because Origen, actually, he was the one who tell us to understand the Word of God through its allegorical sense. Allegorical sense. Yeah, yes, but he was the first one to tell us to do that. Right. Okay, então Orígenes, segundo alguns, foi o primeiro a nos ensinar a interpretarmos a Bíblia de forma alegórica. In other words, ou em outras palavras, he believed that when you study the Word, when the Lord said, "Ye search in the Scriptures." Quando, por exemplo, você chega naquele texto e diz, escrutinai as Escrituras. He said, if the Lord used the word search, se ele diz buscai ou pesquisai, that means sometimes when you study the Word, there must be some deeper meaning. Isso significa que deve haver algum sentido mais profundo na palavra. Not just literal words. Não a coisa simplesmente literal. Actually, you should go deeper. Isso significa que você precisa entrar mais a Then fundo. you are able to find the revelation. Aí você é capaz de encontrar a revelação. He was the first one who teach us how to study the Word through the spiritual meaning. Ele foi um dos primeiros a nos ensinar a estudar a palavra por meio de entendimento ou significado espiritual. Of course, he has pushed that into extreme. Claro que às vezes ele leva isso no extremo. But anyway, de qualquer forma, lembre-se, when he followed the Lord, ao seguir ao Senhor, he never take allegorical sense. Ele nunca escolheu fazê-lo de forma alegórica. So remember, when he obeyed the word of God, quando ele obedecia a palavra de Deus, he even went to the extreme and he take it in a very literal way. Ele ia até o extremo e ele levava as coisas na forma literal. For that reason, por essa razão, now he really follow his master. Ele seguiu o seu mestre. And for that reason, e assim, he was well written. He really studied all the classics. Ele era alguém bem informado, bem letrado. Ele tinha lido todos os clássicos. He knew Latin. Ele conhecia latim. He knew Greek. Ele conhecia grego. And don't forget, he was well trained in Alexandria. E ele havia sido treinado na Alexandria. Definitely there he was influenced by Greek philosophy. E lá certamente recebeu influência dos filósofos gregos. And so he really studied a lot. Ele realmente estudou muito. Now one day, dia, he made the determination. Ele determinou o seguinte: he will concentrate his whole life just to study the Word. Concentrarei toda a minha vida para estudar apenas a Bíblia. And he dare not to sleep on the bed. E ele não ousava dormir na cama. So every night he always slept on the floor. Todas as noites ele dormia sobre o chão. So he made a determination he wanted to follow his master. Ele determinou que seguiria o seu mestre. Talking about following, he always tried to follow, take it very literal sense. E no que tangia a seguir o seu mestre, ele levava as coisas de forma muito literal. But in order to know the word even in a richer way. E para conhecer a palavra de forma mais rica. So he suggests this allegorical method. Foi que ele sugeriu esse método alegórico. So sometimes you have to spiritualize the word of God. E isso significa que às vezes você precisa espiritualizar a palavra. In order for us to enter into the wealth of the word of God. Para que possamos adentrar as riquezas da palavra de Deus. So you see, that's our brother. Esse é o nosso irmão. The Lord, that's really the gift to the church. Esse de fato foi um dom dado à igreja. Then why we say he's one of the church? Why he is the one of the church's greatest mystical teachers? E por que dizemos que ele foi um dos
mestres, os místicos maiores na história da igreja. Because he wrote the commentary on the Song of Songs. Ele escreveu um comentário no livro de Cantares. Brothers, sisters, Irmãos, today, if you try very hard, hoje, se você se empenhar muito, if the Song of Songs really makes sense, se esse livro de Cantares realmente faz algum sentido, the only approach is spiritual approach. a única forma de abordá-lo é uma abordagem espiritual. And that approach still the approach of Origen. E aquela abordagem é a abordagem de Orígenes. Now one day I tried to, you see, because when you read the Song of Songs written by Watchman Nee, Quando você lê o livro escrito a respeito de Cantares pelo irmão Watchman Nee, now you know that he definitely followed the way Origen read that book. você percebe que ele, com certeza, ele seguiu os passos de Orígenes quando escreveu o livro. There's no doubt about it. Não temos qualquer dúvida quanto a isso. But for some period of time, Mas por algum período de tempo, I want to find out eu queria descobrir whether is there any background for that story. se havia algum tipo de pano de fundo para essa história. Do you see that? Because if you really know some kind of background, Se você conhecer o pano de fundo, then it's much easier for you to understand that book. torna-se muito mais fácil compreender o livro. But I found some difficulties. Eu tive muita dificuldade. Now, even we may get something, but it's not very satisfactory. Ainda que a gente possa imaginar algo, mas mesmo assim não é satisfatório. So one day I just called Brother Stephen Kahn. Então um dia eu falei com o irmão Stephen I Kahn. said, is there any way, do you know that it really is there any other way Você sabe se existe alguma outra forma that the Song of Songs really makes sense? pela qual esse livro de Cantares possa fazer sentido? Because that book indeed is a spiritual book. Porque de fato é um livro espiritual. The dialogue between Solomon and Shulamite. É o diálogo entre Salomão e a Sulamita. Now, it actually is a dialogue between our master and us. Mas de fato trata-se do diálogo entre o nosso mestre e nós. So if this is the case, Se for esse o caso, so the union and the communion between Solomon and Shulamite temos que a comunhão e a união de Salomão e a Sulamita should be our experience. deve ser nossa experiência. And because that relationship E por causa daquela relação is so spiritual, ser tão espiritual, is so mystical, tão mística, it is beyond the human language. isso vai além das palavras, da linguagem humana. So this is the only language Holy Spirit uses. Então foi a única linguagem pela qual o Espírito Santo usou. But you know, Você sabe, and that language actually is above the human love. aquela linguagem está acima do amor humano. If you try to approach it just from the human, approach that love from a human point of view, Se você tentar abordar esse amor do ponto de vista humano, then you will be in trouble. você estará em aperto. But this book is indeed breathed by God Himself. De fato, aquele livro é soprado por Deus From the very beginning, desde o princípio. the Jewish scholar, they interpret that way. Desde o princípio, os eruditos judeus interpretavam dessa It's forma. a relationship between Jehovah and His people. Era a relação entre Jeová e o seu povo. Now, brothers and sisters, when Origen, the first one who read that book, Orígenes foi um que, ao ler esse livro, and I was amazed today. e hoje me impressiona, After so many, almost 20 centuries now, depois de quase 20 séculos, almost 2,000 years, quase 2000 anos, and then you find, if you want to understand the Song of Songs, observamos que se desejamos compreender o livro de Cantares, this is still the approach. esse ainda é a abordagem. Why? Por quê? Of course, when we because Origen, he always used this approach. Pelo fato de Orígenes sempre abordar o livro daquela maneira. Then, of course, you cause many problems. Claro, você pode causar problema. Then you find that you do not know what is the truth anymore. Você às vezes já não consegue mais distinguir qual é a verdade. Justification by faith is the truth. Por exemplo, justificação pela fé é uma verdade. Of course, you should go to the Bible, Claro, você deve ir à Bíblia and you find the literal sense of the Word of e God. ali você busca o sentido literal da palavra de Deus. And there you really derive the truth. E dali você deriva, você extrai a verdade. So how do we reconcile this?
Como reconciliar isso? I think today, we are in the, I think today probably we understand a little bit better. Eu acho que hoje nós podemos compreender um pouco melhor. Because the Word of God, not only the truth, Que a palavra de Deus não é apenas a verdade, also the life, também é a vida and also way. e também é o caminho. When you talk about truth, Quando falamos da verdade, of course the interpretation ought to be literal. certamente a interpretação precisa ser literal. Otherwise, if you use symbol, then you know the same symbol can be explained into different way. Se você utilizar símbolos, o mesmo símbolo pode ser entendido de duas formas So diferentes. when you talk about the truth, Ao falar da verdade, God used one way. Deus usa uma maneira. Now, no doubt, Não há dúvida. you have to explain in a very scientific way. Você precisa explicar as coisas de forma científica. Or everything ought to be in the literal sense. Tudo precisa ser levado de forma literal. However, Contudo, if you talk about something about life, se você se refere à vida, read your Bible. leia sua Bíblia. How our Lord Jesus speaks of life. Como é que o Senhor Jesus falou da vida? He talked about being born again. Ele falou de nascer de novo. He talked to Nicodemus. Ele falou com Nicodemos. Nicodemus was a scholar. Nicodemos era erudito. Now, when you talk to him about life, about being born again, Agora, ao falar com Nicodemos de nascer de novo, what language you are going to use? que tipo de linguagem você usaria? So our Lord talked about the wind. O Senhor falou do vento. Because the word wind is the same word as the spirit. Porque a palavra usada para o vento era a mesma palavra usada para espírito. So the wind blows. O vento sopra. You really do not know where he goes, where he comes. Você não sabe de onde sopra nem para onde vai. The same thing with the Holy Spirit. É assim com o Espírito Santo. So the cause of the wind A causa do vento is the way of the Spirit. é o caminho do Espírito. Here you have a spiritual way, Aqui você tem um caminho espiritual. just like the way of the wind. É como o caminho do vento. So how do you explain being born again? Como é que você explica um nascer de novo? So our Lord talk about something which is parallel to be born from the mother. Ele utilizou um paralelo do nascimento da mãe. So Nicodemus said, how could we be born again from mother's womb? Foi então que Nicodemos perguntou, mas como que posso nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? No, that's two different ways. Não, mas são duas formas diferentes. So one way we were born from our mother's womb. Por um lado, temos o nascimento do qual nós nascemos da nossa mãe. Another way is born of the Spirit. Um outro jeito é nascer do Espírito. So you see, our Lord used some symbol. Ali vemos que o Senhor utilizou linguagem simbólica. Definitely there is a course, or that's the way of the wind. Claro, há um caminho, um curso do vento. You don't see it. Você não vê. But the same thing, the spiritual way. Assim também é o caminho espiritual. After we are being born again, Depois de nascermos de novo, now we are going to have then we will have spiritual growth. nós teremos um crescimento espiritual. So when you talk about spiritual matter, Ao falar de questões espirituais, the Lord really used symbol. o Senhor realmente utilizou símbolos. And when he talked to Samaritan woman, E ao falar com a mulher samaritana, you know, our Lord used the symbol living water. o Senhor utilizou o símbolo da água viva. And our Lord reminds Samaritan woman, O Senhor lembrou aquela mulher now you samaritana. have a deep well beside you, Ali do seu lado você tem um poço muito fundo. but if you really drink of the water that I give to you, Mas se você beber da água que eu lhe der, then there will be a well of living water então haverá uma fonte de vida, de água viva, that will flow to eternity in you. a jorrar para a vida eterna em você. So what does that mean? O que significa There are isso? two wells here. Que há dois poços. One well outside, Um poço lá de fora another well inside you. e um outro poço dentro de você. So you see, brothers, Vocês veem, now when God created Samaritan woman, quando Deus criou a mulher samaritana, He created a very deep well in her. Ele a criou com um poço muito fundo dentro de si. Before she believed in the Lord, Antes dela crer no Senhor, she left the dirt
sin and all the well and fill that well. Ela permitiu que poeira, sujeira, o pecado, o mundo enchesse aquele poço. But now, if she's willing Mas agora, se ela estivesse desejosa to drink the water that the Lord has given her, beber da água que o Senhor lhe daria, she will be saved. ela seria salva. So, brothers, Irmãos, think about it. pense. In the first chapter of John, No primeiro capítulo de João, the life is in him. vemos que a vida estava The nele, life in Christ. a vida em Cristo. In chapter 4, No capítulo that 4, life is in Samaritan woman, is in you and in me. aquela vida passou a estar na mulher samaritana, estar em você e estar em mim. How the life in Christ become the life in you and in me? Como é que essa vida de Cristo, em Cristo, passa a estar em você e em mim? In chapter 3, No capítulo 3, for God so loved the world, lemos, porque Deus amou o mundo, He has given His only begotten Son to us. tanto que nos deu seu Filho unigênito, Whoever believes in Him para que todo que nele crê will have eternal life. tenha vida eterna. Now life within you and within me. Então temos a vida em você e em mim. So brothers, Irmãos, when John talk about life, quando João fala da vida, life is so abstract. a vida é tão abstrata, Life in Him, a vida estava nele, it's so objective, é uma coisa tão objetiva, so remote. é uma coisa tão remota. But after you believe in the Lord Jesus, Depois que você crê no Senhor Jesus, a well of living water in you, há uma fonte de água viva em você. the life of Christ in us. É a vida de Cristo em nós. So brothers, Irmãos, then the Lord talk about então o Senhor disse, you should worship God in spirit and in truth. você deve adorar a Deus em espírito e em verdade. God is spirit. Deus é espírito. This spiritual way. Há um caminho espiritual. Do you see that? Vocês veem? And now, when spirit dwell in our spirit, Quando o espírito habita no nosso espírito, that's the temple. aí há um templo. Do you see that? Vocês veem? Where the Holy Spirit dwells, Onde é que o Espírito Santo habita? that's temple of God. Ali é o templo de You Deus. don't have to go to Jerusalem. Você não precisa ir até Jerusalém. Wherever we are, Onde quer que estejamos, when we go to the Holies of Holy, quando entramos para o Santo dos Santos, that's our spirit. ali é o nosso espírito. And then we can come to the throne of grace. Então podemos nos achegar ao trono da graça. Of course, the Lord said, the time shall come. O Senhor disse que o tempo viria, The Lord has to open that way. que o Senhor precisava abrir aquele caminho. When you first approach the temple, Quando você originalmente chegava no templo, you see the altar first. a primeira coisa que você via era o altar. In order to enter the Holies of Holy, Para entrar no Santíssimo Lugar, you have to pass by the altar. você precisava passar pelo altar. So Jesus died for us on the O cross. Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz. He is that altar. Ele, esse altar. Then we can approach Agora podemos nos from aproximar outer court do átrio exterior to the holy place. para o lugar santo. However, there was a veil there. Mas ali havia um véu. But thank God, Graças a Deus. that veil speaks of the body of our Lord. Esse véu fala do corpo do nosso Senhor. His body was broken for you and for E me. o seu corpo foi partido por você e por mim. So that veil has been torn apart. E aquele véu rasgou-se. He has created a new and living way. E então o Senhor criou um caminho novo e vivo. Now we can worship at His feet. Agora sim podemos adorar a seus pés. Now, brothers and sisters, Irmãos, God is spirit. Deus é espírito. We should worship Him in spirit. Devemos adorá-lo em espírito. So how do you describe our spiritual way? Como é que descrevemos o nosso caminho How do you espiritual? describe this mystical way? Como descrever esse caminho místico? You have to use water. Você precisa utilizar água. You have to use wind. Você precisa utilizar o vento. For that reason. Por essa razão. Now you understand. Agora sim, When you talk about our relationship, our union and communion with ao Christ, falarmos de nossa relação, da nossa união e comunhão com Cristo, the only style, only language the Lord will use, definitely symbols. a única linguagem, o único estilo que o Senhor pode utilizar são símbolos. But remember, Lembre-se, even that only fit if you try to talk about something between Christ and His bride. isso só é adequado para descrever uma relação entre Cristo e a sua noiva. If you may take that away, Se você take those away, remover essas coisas and apply to the love that we know
in the world, e você aplicar isso ao amor que nós conhecemos no mundo, it won't fit at all. isso não vai se ajustar de jeito nenhum. So, my brothers and sisters, Queridos irmãos, no wonder. não é de You admirar see, at that time, when the church was under persecution, que naquela época em que a igreja passou por perseguição, you know, the master of Oregon actually is the Clement of Alexandria. o mestre, o professor de Orígenes era Clemente de Alexandria. Now, there was a very famous school there. Ali havia uma escola muito famosa. And Oregon was the greatest pupil of his master. E Orígenes era o melhor estudante do seu mestre. So then, because of persecution, Por causa da perseguição, and then his master being exiled somewhere else, o seu mestre havia sido exilado em algum outro lugar. and his father became martyr for the Lord. E o seu pai foi martirizado pelo Senhor. And out of his zeal for his master, E por causa do seu zelo para com o he seu wanted to mestre, follow the step of his father. ele desejou seguir os passos do seu But pai. the mother hid all his clothes, Mas a mãe escondeu todas as suas roupas. because he is the only support now after his father died for the Lord. Porque depois da morte do seu pai, ele era o único arrimo da casa. And now his mother still has 7 children. E sua mãe tinha 7 filhos. So who is going to take care of the mother and these 7 children? Quem que cuidaria da mãe dos 7 filhos? Even he know that his son want to be a martyr for the Lord. Ainda que ela soubesse que seu filho desejava ser um So the mother mártir, really hide all his clothes. a mãe escondeu as suas roupas. So he has no way to get out of his house. Agora ele não tinha como sair de casa. So later he knew the why his mother did that. Depois ele soube por que sua mãe fez aquilo. So he really take care of his brothers. Então ele cuidou de fato de todos os seus irmãos. But remember, Lembre-se, he really have a will. He really have a ambition. That is, he want to die for his ele master. realmente tinha ambição de morrer pelo seu mestre. And that's why he misunderstood. Foi por isso que ele foi mal entendido. That's why he had been sent away to other É places. por isso que ele foi exilado para outros lugares. Now, my brothers, Irmãos, and now you understand. How could he live that kind of life? e você percebe como é que ele pôde viver uma vida como Even essa. he was a great scholar. Ainda que ele fosse um grande erudito, Now, many of his writings disappear, no more. muitos dos seus escritos já desapareceram. I remember one wealthy man, Me lembro de uma pessoa muito rica gave this brother 6 secretaries. que... 6 secretaries. Secretaries. Yeah. Ele deu a esse irmão 6 secretárias. Because he refused all the gifts. Ele recusou todos os If you presentes. give him money, he doesn't want it. Se você lhe desse dinheiro, ele recusaria. But if you give him a secretary for him try to for his writings, and then he accept that. Agora, se você lhe desse secretárias que o ajudassem nos seus escritos, ele aceitaria. So that's the way. That's how he lived his life. Foi assim que ele viveu a sua vida. He was a great thinker, Ele era um grande pensador, great scholar. um grande erudito. He knows his Bible well. Ele conhecia a Bíblia muito bem. He was the first one who opened the Song of Songs to you and to me. Ele foi o primeiro a abrir o livro de Cantares para você e para mim. If you read his commentary on the Song of Songs, Se você ler o seu comentário do livro de Cantares, actually he already showed us the way of Christian growth ele já havia mostrado, indicado o caminho do crescimento cristão through 3 stages. por 3 etapas. First stage, the stage of A purification. primeira etapa, a etapa da purificação. Then second stage, A illumination. segunda etapa da iluminação. The third stage, union. E a terceira etapa de união. Now, if you read all the literature of mystic in church history, Se você ler a literatura dos místicos por toda a história da igreja, and you'll find finally almost all the writers come to the same conclusion você observará que praticamente todos os autores chegam à mesma conclusão, with very small variety. com pequenas variações. Now, brothers, Irmãos, think about it. pense, Through Song of Song, the Word of God. por meio dos livros de Cantares, a Now, palavra de Oregon Deus, is able to help us. Orígenes foi capaz de nos ajudar. Now, how we can grow in Christ. De como podemos crescer em Cristo. And there is a spiritual way, Há um caminho espiritual. and Christ is that way. E Cristo é esse caminho. So, through the Word of Por God, meio da palavra de Deus, now, brothers and sisters, we
have been shown that way. Nos foi mostrado esse caminho. But unfortunately, many of his writings are lost. Infelizmente, muitos dos seus escritos se perdeu. Now, only the Song of Songs. Apenas o livro de Cantares. If I remember correctly, not everything, not whole Song of Songs. Se eu estou bem lembrado, nem todo o livro sobre os I may be wrong. Talvez eu esteja enganado. But anyway, you know, he really tried to show that way. Ele realmente tentou mostrar esse caminho. That's why he is the greatest mystical teacher in the church history. Por isso ele é considerado o maior entre os mestres místicos da história da igreja. So that's the time of this cover the first 300 years. Isso cobre os primeiros 300 anos. So in the age of martyrdom, Nesse período do martírio, you can imagine every Christian live according to spiritual way. cada cristão vivia de forma muito espiritual. And then it was Origen who really showed us that way. E foi Orígenes quem nos mostrou esse caminho. So that's what happened in the first 300 years. Foi isso que aconteceu nos primeiros 300 anos. Then you know in 313, Você sabe que no ano 315, you know something happened. algo aconteceu. Because Emperor Constantine, O imperador Constantino and he dreamed a dream. teve um sonho. He saw the sign of the cross. Ele viu o sinal da cruz. And then he understood that by this sign I will conquer. E ele entendeu que por meio daquele símbolo ele conquistaria. So he won the battle. Ele ganhou uma vitória. So from that time on, Daquele dia em diante, he wanted to embrace the Christian religion. ele desejou abraçar a religião cristã. So there was very famous edict called Edict of Milan. Houve um edito muito famoso, que é o Edito de Milão. From now on, Christians will never be persecuted again. E aquele edito diz que de hoje em diante os cristãos jamais seriam perseguidos novamente. So after the 4th century, Depois do quarto século, after the rule of Constantine, depois do governo de Constantino, outwardly speaking, the church is going up. do ponto de vista exterior, a igreja parecia estar subindo. But actually, that's the beginning of the fall of the church. Mas de fato foi o início da queda da igreja. Why? Por quê? Now you discover that church is no longer the church. Porque a igreja não mais era a igreja. Because now Emperor Constantine brings so much heathen elements into the church. Esse imperador Constantino trouxe para dentro da igreja tantos elementos pagãos. So now according to because this become national religion. Havia se tornado uma religião nacional. So if you are born in the Roman Se Empire, você nascesse no Império Romano, automatically you are Christian. automaticamente você seria cristão. Because it's become national religion. Era uma religião nacional. Now, brother, sister, Irmão. not formally the church say no to the world. Anteriormente a igreja dizia não para o mundo. The church left the world behind. A igreja deixou o mundo para trás. But now it's different now. A partir daqui No more under persecution. foi diferente. Não estavam mais debaixo de The perseguição. emperor become our brother. O imperador tornou-se o irmão. So those servants of God, Aqueles servos de Deus. now their salary being given from the government. Eles recebiam um salário do governo. Now formerly there is no future with Christians. Antigamente não havia futuro para os cristãos. Now when the emperor become your brother, now you can see that now the whole Roman Empire become your future. Mas quando o imperador se torna o seu irmão, você percebe que o seu futuro é o Império Romano. So now only a handful of people they serving God. E vemos que apenas um punhado de pessoas serviam a Deus. Now other people they just strive for the world. E outras, a grande maioria das pessoas simplesmente foi atrás do mundo. So when Satan appeared as a lion, Quando Satanás apareceu como leão, the church definitely was alert. a igreja estava em alerta. But now Satan appeared as an angel. Mas agora Satanás apareceu como que com aparência de anjo. Now, brothers and sisters, you find that the church and the world just become one. E aí vemos como a igreja e o mundo se tornaram um. So for that reason, Por essa razão, now we understand that
church just like a boat, Entendemos que a igreja é como um barco, like a ship, como um navio. and the world just like the water. E o mundo é como a água. Now, it's okay boat on the water, Tá tudo bem se o barco estiver sobre a água, but it's not okay if the water inside the boat. mas não está tudo bem se a água estiver dentro do barco. Sooner or later, Cedo ou tarde, this boat will be sunk. esse barco ele afundará. That's what happened after Constantine. E foi isso que aconteceu depois de Constantino. So many heathen things, elements entering into the church. Tantos elementos pagãos entraram na igreja. They say it's all right. E eles diziam, estava tudo bem. These elements are pagan. Esses elementos são pagãos. Let us baptize these pagan elements in the name of Father and Son and Holy Mas Spirit. vamos batizar esses elementos pagãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito So it Santo. became part of the church. E passaram a fazer parte da igreja. In the Bible, you don't find such a thing. Mas na Bíblia você não encontra essas coisas. And something from heathen, Algumas coisas pagãs, something borrowed from Judaism. outras coisas tomadas do próprio judaísmo. So, brothers and sisters, Irmãos, now where you are going to turn? onde é que você irá agora? According to the Word of God, De acordo com a palavra de as Deus. far as I'm concerned, the world is crucified. No que diz respeito a mim, o mundo está As crucificado. far as the world is concerned, I'm E crucified. no que diz respeito ao mundo, eu estou crucificado. Now, those who really love the Lord, Aqueles que realmente amavam o Senhor, where to turn? para onde iriam? Outside of the church, there will be no salvation. Fora da igreja, não havia salvação. Anyone dare to break with the church? Se alguém ousasse romper com a igreja, Who is the head of the church? quem era o cabeça da igreja? The emperor. Era o imperador. And that emperor has two hats. Aquele imperador tinha two hats. Two hats. He Ele has tinha dois chapéus. chapéus. Now one hat, Um chapéu. the one hat is the head of the church. Head. He's the head of the church. Tinha duas cabeças. Another hat, Uma cabeça era a cabeça da igreja. he is high priest of Babylonian religion. E a outra cabeça ele era o sumo sacerdote dessa religião da He Babilônia. actually was the worshipper of the sun god. Ele era o adorador do Deus Sol. Brothers and sisters, Irmão, how you are going to facing the world? como é que você vai encarar o mundo? Definitely you turn your back to the heathen world. Você tem que virar suas costas para esse mundo pagão. We have nothing to do with idols. Nós não temos nada a ver com os ídolos. Now the idols in the church. Mas os ídolos entraram na igreja. Brothers and sisters, Irmãos, if you really love the Lord, se você ama o Senhor de where fato, are you going to turn? para onde você iria? For those who really, they still have to read their Bible. Eles ainda liam a Bíblia. But brothers, when they read their Bible, Mas quando eles liam a where Bíblia, are they going? para onde eles deveriam ir? So at that time, Naquela época, especially in Egyptian desert, especialmente no deserto do Egito. even today, Egypt, 80% of Egypt territory is desert. Até mesmo hoje, 80% do território egípcio é desértico. Only 2% are oases. Somente 2% são oásis. Are the green, all desert. É parte, digamos, verde. O resto é desértico. You have a Sahara desert. Então temos o deserto Saara. Now, brothers, no more persecution. Não há mais perseguição. You don't live in the time of Oregon. Você não vivia na época de origem. No longer in the time of Ignatius of Antioch. Também não vivia na época de Inácio de Antioquia. But now the church is in such a condition. Mas a igreja estava agora numa tal condição. If you want to obey the Lord, Se você desejasse obedecer you want to ao become a Senhor, master, you want to become his disciple. você queria ser seu discípulo. Where are you going? Para onde você iria? So in Egypt there was a man called Anthony. No Egito havia um homem chamado Antônio. And one day when he studied the story of a young ruler, E um dia, ao ler aquela história do jovem rico, and he knows that how our Lord Jesus called young ruler. e ele lembrou de como o Senhor lidou com aquele jovem. And that young ruler said no to the Lord. E aquele jovem disse não ao Senhor. But that word, that portion of the word, Aquela parte da palavra de touched Deus Anthony so deeply. tocou tão profundamente na vida de He said yes Antônio, to his master. que ele disse sim ao seu mestre. Actually, he was very rich. Ele era muito rico. He gave the money away E ele deu todo To the o seu poor. recurso, todo o seu dinheiro para os pobres. and leaving something for his sister and for himself. Ele Leave something for his sister and for himself. That's all. deixou um pouquinho para sua irmã e para si.
Then he wanted to follow the E ele Lord. desejou seguir ao Senhor. But then another time, E em outra he ocasião, studied the Word of God. ele, lendo a palavra de Deus, Be not anxious about tomorrow. ele dizia: não andeis ansiosos com o dia de amanhã. You don't have to worry about Você tomorrow. não deve se preocupar com amanhã. He loved the Lord so much. Ele amava o Senhor tanto. So, brother, he wanted to follow his E ele master. desejava seguir o seu mestre. But if you want to follow master, Mas se você desejar seguir o you seu have to mestre, depend on the Lord. você precisa depender do Senhor. You do not depend on Emperor Você Constantine. não pode depender do imperador Constantino. Do you see that? Você If you percebe? follow the Lord, Se você deseja seguir you o want to Senhor, be his você disciple. deseja ser o seu discípulo. In the first 300 years, Nos primeiros 300 anos, all disciples. todos eram discípulos. Now, after Constantine, Mas depois de Constantino, by name, you still find many disciples. você ainda encontra muitos discípulos de But brother, nome. they all love the world. Mas eles todos amavam o mundo. They become part of the world. Haviam se tornado parte do mundo. If you really love the Lord, Se você realmente amava o do you Senhor, have any way to turn? será que você tinha algum lugar para onde se So virar? finally, Finalmente, now this Anthony chose the desert. esse Antônio escolheu o deserto. He locked himself 10 years in the tomb. E por 10 anos ele se trancou num túmulo. It's south of Cairo today. É ao sul de Cairo hoje. Then he learned his lesson. Ele aprendeu a sua lição. Of course, God also corrected him. Claro, Deus teve que corrigi-lo. Because at that time he was very devil conscious. Porque naquela época ele estava muito consciente com respeito He ao always inimigo. fight with the Ele enemy. estava sempre lutando contra o He inimigo. think the enemy tried to drag him down. Ele achava que o inimigo estava sempre tentando puxá-lo para He baixo. wanted to follow the Lord. Ele desejava seguir ao Senhor. So he learned the spiritual warfare. Ele aprendeu a lutar a batalha He espiritual. didn't have much light from the Bible. Ele não tinha muita luz da Bíblia. That's not the way. Não é o caminho. But he has a pure heart. Mas ele tinha um coração The puro. Lord remembered that E heart. o Senhor lembrou-se The desse Lord coração. honored that O heart. Senhor honrou esse coração. Then he go further south. E então ele desceu ainda mais para o sul. 50 miles south of Memphis. Aí ele desceu 50 quilômetros. Miles? 50 miles south of Memphis. Ok, então são 50 milhas ao sul de Memphis. You know, Abraham, when he went to Egypt, he has been in Memphis. Quando Abraão foi para o Egito, ele esteve em Memphis. That ancient capital. É uma capital da antiguidade. So again, he locked himself in ruined E castle mais uma vez ele se trancou, dessa vez num castelo em ruínas. for 20 years. E agora por 20 anos. And only depend on a well of water. E ele dependia apenas de um pequeno poço de água. And also some biscuits supplied by other people 2 times per year. E alguns biscoitos que ele recebia de pessoas 2 vezes por ano. We do not know how he could survive. Nós não conseguimos imaginar como é que ele sobreviveu. Now, brothers and sisters, Irmãos, remember, lembre-se, this the first monk. esse é o primeiro monge. And through this monk and his students, E por meio desse monge e de seus estudantes, and gradually, many people, they share the same vision. muitas pessoas puderam compartilhar a mesma visão. They want to live the same life. Eles queriam viver a mesma vida. Because that's the only life they know that really according to the four Gospels. Era a única vida que eles conheciam que estava de acordo com os 4 They evangelhos. dare not to break with the church. Eles não ousariam romper com a igreja. If the church already become the world, Se a igreja já havia se tornado o mundo, they turn their back to the church, to the world. eles têm que tornar as costas para o They mundo. become hermits. Eles se tornaram eremitas, They hide se themselves. esconderam So they were wandering in the desert. e agora peregrinavam pelo deserto. So there you see that many people in that area at that time. E era possível encontrar muitas pessoas do deserto naquela época. So at that time there was a bishop in Alexandria. E naquela época houve um bispo na Alexandria. Now his name is I will show tomorrow evening. I will give you a list of names. Amanhã à noite lhes darei uma lista de nomes. Now without the list, I know it's very difficult because especially some names are very difficult. Eu sei que sem a lista em mãos é muito difícil. Alguns nomes são difíceis. Now let me show you. Let me just spell to you. Now Anthony is very simple. A-N-T-O-N-Y. Tá, o Antônio é muito simples. O nome Antônio. Now by that time, there was a bishop
Naquela época houve um bispo, and his name is Athanasius. o seu nome era Atanásio. So Athanasius. So tomorrow evening we should be able to give you, every one of you should have one list. Então era Atanásio. So if we want to go to this history, we have to go through this name. Nós precisamos, ao abordar essa história, passar por todos esses nomes. Now he actually was the greatest doctor in the church history. One of great doctors in church history. E de fato ele é um dos maiores médicos em toda a história da igreja. He really represents the Greek Orthodox mysticism. E ele representa o misticismo ortodoxo da Grécia. And you remember, he really fight for the gospel truth. E ele realmente lutou pela verdade do Evangelho. At that time, there was a group of people. There was a person called Arius. Naquela época havia um grupo de pessoas chamado Arius. No, sorry, Arius is a person. Então essa é uma pessoa que tinha esse nome. He was teaching that Jesus is that eternal Son of God. E esse Arius ensinava que Jesus não era o Filho eterno de Deus. Later, God really promoted him to become the Son of God. E que só depois é que Deus o havia promovido à posição de Filho de Deus. This heresy, called Arius heresy. Então essa heresia é conhecida como a heresia de Arius. So he really fought that heresy. Então ele pensava nessa heresia. And when he was young, he was trained in the Alexandria school, a school in Alexandria. Quando jovem, ele havia sido treinado na escola de Alexandria. And you know, most likely he studied in the school of Oregon. Possivelmente estudou na própria escola de Orígenes. So he was well taught. Então, claro, ele era muito bem instruído. He knew the Bible very Ele well. conhecia a Bíblia muito bem. But at the same time, Ao mesmo tempo, because he was against that heresy, porque ele confrontava essa heresia. but in Constantinople, Na Constantinopla, in the imperial court, naquela corte imperial, they were filled with the people who sympathized with the Arius teaching. ele estava cheio de pessoas que simpatizavam com os ensinamentos desse Arius. So 5 times he had been exiled. Então, por 5 vezes ele foi exilado. Now one of the exiles Agora, um desses exílios gave him the opportunity that he was able to visit those desert hermits. lhe deu a oportunidade de visitar aqueles monges eremitas no deserto. Then he personally know this brother Anthony. Então ele pessoalmente pôde conhecer esse Antônio. So he wrote the life of Anthony. Ele escreveu a respeito da vida de Antônio. Now, if you want to go website, I think you are able to get that story. Se você for à internet, você consegue achar essa história. So now you understand that he appreciates very much. E ele passou a apreciar grandemente. So that's why he wrote down that story. Por isso ele escreveu a história. And later, that story really touched, that really impressed Augustine very much. E essa história, anos depois, impressionou muito Agostinho. Augustine has lived a very sinful life. Agostinho viveu uma vida muito pecaminosa. He thought that we are doomed to fail. Ele cria que nós estávamos fadados à falha. No human being is able to live a holy life. Nenhum ser humano é capaz de viver uma vida santa. But then the example of Anthony Mas aí ele contemplou o exemplo de Antônio. really touched his heart. E esse exemplo tocou seu coração. So one of the reasons Augustine was converted is because of the life of Anthony. E uma das razões pela conversão de Agostinho é essa vida de Antônio. So Anthony not only lived that life, Antônio não viveu apenas essa vida, and out of his experience, mas por meio de sua experiência, he has something to give to his disciples. ele teve algo para repartir, para dar para seus discípulos. Then, of course, Athanasius also learned the teaching. Então, claro, Atanásio aprendeu também esse ensinamento. He admired them so much. E ele passou a admirá-los tanto. Now, don't forget, Não se esqueça. and Athanasius from Alexandria. Anastácio era de Alexandria. He know all the teaching. He know all the Greek philosophy. Ele conhecia todo o ensinamento e toda a filosofia grega. Now, these people, they become hermits. Essas pessoas que haviam se tornado eremitas, They live
an ascetic life. Eles viviam uma vida ascética. They don't get married, Eles não se casavam. so they believe in virginity. Eles criam na virgindade. Now remember, Lembre-se. they got Ananias who know Greek philosophy. Anastácio, que conhecia a He filosofia also grega, know the Bible. ele também conhecia a Bíblia, Then with his scholarship, com o seu eruditismo. he wrote something about virginity. Ele escreveu algo a respeito da He virgindade. admired virginity, Ele admirava a virgindade. and he believed that if you are really virgins, E ele imaginava que se você fosse virgem, that definitely will help you in your spiritual way. isso definitivamente te ajudaria no seu caminho espiritual. So remember, Lembre, later, you know, when the church in the medieval times, depois, na época medieval da igreja, and now finally people think that if you want to be spiritual, as pessoas pensaram que se você desejasse ser you espiritual, have to live ascetic life. você precisava viver essa vida You séria. treat your body Você precisava maltratar o seu corpo. according to Athanasius. De acordo com esse The Anastácio, way you are doing this almost like a martyrdom. a maneira de fazer isso é quase que um martírio. You ought to get married, Você deve se but casar, you deny yourself. mas você se nega. You ought to eat well. Você deve comer bem. You treat yourself. Você se trata mal. So that's another way of martyrdom. Essa é outra forma de sofrer martírio. Now, brothers and sisters, again in their goal, Novamente, o alvo dele they want maturity. era a maturidade. So if this is another way of martyrdom, Se esse fosse uma outra forma de martírio, of course they are for it. eles estavam dispostos a isso. So it was Athanasius who theorized everything. Então foi esse Anastácio que tornou isso uma teoria. And then it becomes a part of the Orthodox mysticism. E isso passou a fazer parte do misticismo You ortodoxo. have the Catholic mysticism. Existe o misticismo You have católico Greek Orthodox e mysticism. você tem o misticismo ortodoxo grego. Now, Greek Orthodox mysticism something to do with the ascetic life. Agora, esse misticismo ortodoxo da Grécia tem a ver com a vida ascética. But why ascetic life? Mas por que essa vida ascética? That's against the word of God. Isso é contra a palavra de Deus. Bible never taught about A that. palavra de Deus nunca nos ensina isso. Why? Por quê? Because according to Greek philosophy, De acordo com a filosofia grega, the body is evil. o corpo é mau. So you ought to put your body under you. Então você precisaria subjugar o seu corpo. Then you become spiritual. Aí você se tornaria espiritual. Because according to them, De acordo com eles, everything belongs to God is spirit. tudo que diz respeito a Deus é espírito. Everything becomes to person is matter. Tudo aquilo que diz respeito ao homem é matéria. Matter is evil. Matéria ruim. So now you see, so for that reason, Por essa razão, if you try to say no to the matter, say no to the se body, você disser não à matéria, ao corpo, don't get married, não se case, don't eat well, não coma bem, don't sleep well, não durma bem, you treat yourself, maltrate-se. then that's the way you will approach God. Então essa era uma forma de se aproximar de Deus. Now you see, brother and sister, Vocês percebem? that's the one way of thinking Essa é uma forma de pensar derived from ascetic life of those hermits or monks. que foi derivada daquela vida ascética dos eremitas, os monges During that eremitas. period, there are many writings by the desert fathers. E durante aquele período houve muitos escritos dos pais lá do deserto. Then you have the Gospel of Thomas. Encontramos naquele período o tal do Evangelho de Tomás. You have the Gospel Tomé. according to Judas. E também o Evangelho segundo Judas. Now you understand. Today we have heard many things Hoje já ouvimos muitas coisas about these Gospels. sobre esses evangelhos. It's all in the area of the desert fathers, desert monks. Tudo isso aconteceu naquela região dos monges do deserto. They want to pursue that way. Eles desejavam seguir o caminho. Esse So caminho. that formed a school. Então isso formou uma escola. Naturally, it formed a school. Naturalmente formou-se uma escola. And there was a saint called Benedict. Houve um santo chamado Benedito. Saint Benedict, B-E-N-E-D-I-C-T, Benedict. Benedito, Santo Benedito. Then he adopted all the teachings
by these desert fathers. E esse Benedito, ele adotou todos os ensinamentos desses pais do deserto. So later, this order is called the Benedictine order. Então, depois formou-se a ordem do Santo Benedito. So, Como é que é? Beneditino. So this mysticism actually is cloistered mysticism. Então, esse misticismo é o misticismo. Como fala cloister? Cloister. I know. Cloister means in the monastery. De monastério. You see, this kind of mysticism. Esse tipo de misticismo. So that's what happened. That's really what happened after that Constantine embraced Christian religion. Foi o que aconteceu depois que Constantino abraçou a religião cristã. So those who really love the Lord Aqueles que realmente amavam o Senhor turned their back to the world. tornaram suas costas para o mundo Now they are looking for desert. e começaram a procurar o deserto. That was tragedy. E isso foi uma tragédia. But somehow they learned a lesson. De alguma forma eles aprenderam uma lição. So they write down everything. Escreveram todas essas coisas. So this mysticism, we call it cloisters mysticism. Esse misticismo chamamos de misticismo do monastério. And normally we call the Benedictine order. Então, essa ordem do Benedito. Because the monks have a different order. Monks have different orders. Aqueles monges tinham muitas ordens. So when you talk about Benedictine order, that means belong to that category. Então, essa ordem se referia àquela categoria. Then later you have Franciscans. Depois temos os franciscanos. That belongs to Franciscans order. Isso era da ordem dos franciscanos. They have different vision. Eles tinham uma visão diferente. Then Dominican order. Depois temos a ordem dos dominicianos. Now that belongs another order. Essa é outra ordem. Now because when we talk about history, Ao falarmos da história, I think we have to talk about this. precisamos tocar nesses pontos. And but don't forget, Não se esqueça. behind this story, Depois da you história, find por something detrás da história, genuine, something genuine. há algo genuíno. Their heart really for the Lord. O coração deles era para o They Senhor. really denied Eles themselves. realmente negavam a si mesmos. They really live a life like a martyrdom. Eles viviam uma vida como se fosse uma vida de martírio. But because they don't have a light. Eles não tinham luz. And those who don't know, because somehow they borrow something from heathen philosophy. Eles haviam tomado emprestado coisas da filosofia pagã. So that's become religious mystics. E eles se tornaram os místicos religiosos. They are within the church. Eles estavam na igreja. However, they're borrowing something from heathen philosophy. Contudo, eles tomavam emprestados coisas da filosofia But pagã. in the beginning, No início, their way, their heart was pure. seu caminho, seu coração era puro. Later, when it became the order, Depois, quando ele se tornou uma ordem, when they become very influential, quando se tornaram muito influentes, when they help many people, quando eles tinham muitas pessoas, now you need someone to theorize everything. era necessário ter alguém colocar isso, organizar isso como uma teoria. Now, Athanasius, Então, Atanásio, he was the one who said, God became man, that man can become God. ele foi o tal que disse que Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Now, even today, Orthodox mysticism, they still preach on that. Agora, até mesmo hoje, os místicos ortodoxos falam disso. But strictly speaking, Mas, estritamente falando, Athanasius never said that. Atanásio nunca disse aquilo. In Greek, he never used that expression. Em grego, ele nunca usou essa expressão. We already say God, if you have article the, that's God. Então, já dissemos que a palavra Deus, se tiver o artigo o, então se refere a Deus. Now in Greek, if there's no article the before God, Mas se essa palavra Deus não for precedida do artigo, it means godly. significa piedoso. It means divine nature. Ou seja, tem uma natureza divina. You see that make a difference. Então isso faz diferença. So he indeed said that word. Então, de fato, ele disse essa palavra. God became man, Deus se fez homem that we may become godly. para que nós nos tornássemos piedosos, We may be like God. fôssemos como Deus, We may be transformed into the image of Christ. para que fôssemos transformados à imagem de Cristo. Now that's really according to the Bible. Isso está de acordo com a Bíblia. So don't forget, Não se these are esqueça. all scholars. Todos eles foram They know the Bible. eles conheciam a Bíblia, They fight for the gospel truth. eles pelejavam pela verdade do But Evangelho. unfortunately,
They Infelizmente, admire this life too much. eles admiraram essa vida muito. So then they borrow something from E heathens. acabaram tomando emprestados coisas dos pagãos. They're mixed with their own thought. E isso se misturou com seus próprios So pensamentos. then it become a mode of life. E aí se tornou um modo de vida. So today, when you think about mystics, Hoje, ao pensar sobre os místicos, we always connected with ascetic. nós sempre imaginamos os ascetas. These are monks. Ou são os monges. So they are mystics. Eles são os místicos. But that's misunderstanding. Mas isso é uma Because compreensão. that's all because historical development. Isso tudo se deve ao desenvolvimento histórico. I think now let's have a break for 10 minutes. Nós vamos dar uma parada de 10 minutos. So 10 minutes, we'll come back. Em 10 minutos nós retornaremos.